Bem-vindos! Olha, todo mundo já passou por isso. Aponta o celular e ele destrava só com o nosso rosto. Mas como é que ele sabe que somos nós? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A tecnologia por trás do reconhecimento facial. Pois é, parece mágica, né? Mas não é. A gente vai tirar o véu desse mistério começando pelo primeiro passo de todos. E para guiar a gente nessa jornada, nós fomos direto na fonte. Toda essa nossa análise é baseada nos princípios de um dos livros mais importantes da área, o Visão Computacional, Algoritmos e Aplicações, do Richard Zelinsky. A gente não tem nenhuma filiação com o autor, claro, mas fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho incrível dele. Aliás, é bom contar que essa iniciativa toda vem do Anderson, que é um entusiasta de automação industrial. E a paixão dele é justamente essa, pegar tecnologias que parecem super complexas e tornar elas fáceis de entender para todo mundo. Ok, então, vamos mergulhar nisso? Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, como as máquinas enxergam uma imagem. Depois, como elas encontram o rosto no meio da bagunça. Em seguida, a parte mais legal, a arte de aprender um rosto. Aí, como é feita a combinação final. E, por último, uma olhada no que vem pela frente. Então vamos lá, começando pelo começo. Antes de um computador conseguir reconhecer um rosto, ele precisa, obviamente, conseguir ver esse rosto. E aí já vem a primeira grande diferença. O ver de uma máquina é algo completamente diferente do nosso. Exato. Para a gente, uma foto é uma cena, uma memória. Para um computador, é só um monte de dados. Pensa numa imagem como se fosse uma planilha gigante, um mosaico com milhões de quadradinhos. Cada quadradinho desses é um pixel, e para a máquina, cada pixel é só um número que representa uma cor. Funciona quase como uma linha de produção digital. A luz do ambiente entra pela lente da câmera, passa por um sensor que transforma essa luz em um sinal elétrico, aí um conversor transforma esse sinal em números, em dados digitais, e por fim, um processador pega esses dados brutos e organiza tudo naquela grade de pixels que a gente falou. Só depois de tudo isso é que o software pode começar a trabalhar. E aqui tem um detalhe muito curioso. A maioria dos sensores de câmera, na verdade, é daltônico. Eles não enxergam as cores. O que eles têm é um filtro por cima chamado padrão de Bayer com pontinhos vermelhos, verdes e azuis. E tem mais verde porque nossos olhos são mais sensíveis a essa cor. Então a câmera captura só um pedacinho da informação de cor em cada pixel e o software dela, muito espertamente, adivinha o resto para montar a imagem colorida que a gente vê. É um processo chamado demoscene. Ok, beleza. Então o computador já tem a imagem, aquele monte de números e pixels. Mas e agora? Como é que no meio de toda essa informação, uma paisagem, um quarto, uma multidão, ele sabe onde tem um rosto? Esse é o primeiro grande desafio, o que a gente chama de detecção de rosto. Note bem, o objetivo aqui não é saber de quem é o rosto, é simplesmente encontrar onde tem um rosto na imagem. O sistema tem que ser bom em ignorar árvores, carros, paredes, tudo, e só desenhar o quadradinho em volta do que parece ser uma face humana. E uma das primeiras técnicas eficientes para fazer isso usava uma coisa chamada boosting. A analogia do detetive é perfeita. É como se o programa fizesse uma série de perguntas muito, mas muito simples. Tipo, essa área aqui tem uma região mais escura logo acima de uma mais clara, pensando nos olhos e no nariz. Uma pergunta dessas, sozinha, não serve para nada, mas o sistema faz centenas, milhares dessas checagens simples. E a soma de todas essas pequenas respostas sim ou não acaba sendo extremamente precisa para dizer: opa, aqui tem um rosto. Beleza, o rosto foi encontrado, tá lá, dentro do quadradinho. Agora vem a próxima etapa, que é a parte da inteligência mesmo. O sistema precisa aprender as características que tornam aquele rosto único. E a forma como os computadores fazem isso mudou drasticamente com o tempo. Lá nos anos 90, a gente tinha os Eigenfaces, que eram basicamente modelos estatísticos tipo um rosto médio. Nos anos 2000, os engenheiros programavam na mão o que o computador devia procurar, bordas, texturas, mas a grande virada veio a partir de 2010 com o Deep Learning e as redes neurais convolucionais. A mudança foi fundamental. Em vez da gente dizer para o computador o que procurar, ele aprende sozinho, a partir de milhares de exemplos, o que é mais importante para diferenciar um rosto do outro. Para entender essa diferença, olha só essa comparação. O jeito antigo, com Eigenfaces, analisava o rosto todo de uma vez. Era como criar um rosto médio e ver o quanto aquele rosto específico se desviava do padrão. Já o jeito novo, com as redes neurais convolucionais, ou CNNs, é totalmente diferente. Ele quebra o rosto em milhares de pedacinhos e aprende tudo, desde as bordas e texturas mais simples até a combinação que forma um olho, um nariz, uma boca.
É muito mais robusto e, o principal, aprende sozinho. É um processo de aprendizado em camadas, é fascinante. Pensa assim, as primeiras camadas da rede neural são como bebês, só enxergam coisas muito básicas na imagem. Linhas, cantos, mudanças de cor. As camadas do meio começam a juntar essas peças para formar coisas mais complexas. Opa, isso aqui parece um olho, isso aqui é a curva de um lábio. E por fim, as camadas mais altas juntam todas essas partes para ter uma representação completa e única daquele rosto específico. Ok, então o sistema já encontrou o rosto e já aprendeu as características únicas dele. Agora falta o grande finale, fazer a combinação, a identificação de fato. E é aqui que a mágica acontece de verdade. No final de todo aquele processo de aprendizado das camadas, a rede neural não entrega uma foto. Ela entrega uma sequência de números. Um vetor numérico que é como se fosse uma assinatura digital daquele rosto. Uma identidade matemática única. Exatamente. A etapa final, a classificação, é basicamente isso. O sistema pega essa assinatura numérica que ele acabou de criar e compara com um banco de dados de assinaturas que ele já conhece. Ele não está mais comparando pixels de uma foto com outra. Ele está comparando uma lista de números com outra lista de números. É por isso que é um processo absurdamente rápido e eficiente. O computador, então, calcula uma pontuação de similaridade. Se a assinatura do rosto na frente da câmera for, digamos, 99,7% parecida com a assinatura guardada na memória do celular, o sistema diz, é um match. E pronto, a tela desbloqueia. Ufa, é bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos só recapitular rapidinho essa jornada toda do começo ao fim. Então, o resumo da ópera é esse. Primeiro, o passo ver. O mundo real vira uma grade de números, os pixels. Segundo, encontrar. Um algoritmo varre a imagem e isola o rosto. Terceiro, aprender. Uma rede neural estuda aquele rosto e extrai as características únicas. E por último, combinar. Essas características viram uma assinatura numérica que é comparada com o banco de dados. É uma dança perfeita entre ótica, estatística e um poder de processamento gigantesco. E para a gente terminar, tem essa citação do Sri Nayar que a gente acha fantástica. Quando uma rede não funciona bem, os princípios fundamentais são sua única esperança para entender o porquê. A razão mais convincente para aprender os princípios de qualquer área é a curiosidade. E é exatamente isso. Entender como as coisas funcionam por baixo dos panos nos dá o poder não só de usar a tecnologia, mas de compreendê-la de verdade. E claro, para quem ficou curioso e quer ir mais a fundo, toda a base técnica para essa nossa conversa de hoje veio do livro Computer Vision, Algorithms and Applications, do Richard Selinsky. Fica a recomendação. É isso, pessoal. Esperamos que essa explicação tenha ajudado a clarear um pouco as ideias. O apoio de quem nos acompanha é fundamental para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, se curtiram, considerem se inscrever no canal, deixar um comentário, uma sugestão e fiquem ligados, porque nos próximos encontros vamos mergulhar em temas ainda mais profundos. Muito obrigado e até a próxima!